Olá, sejam bem-vindos na nossa aula de metodologia científica. O tema da nossa aula de hoje é intitulado Tipos de Produção Científica. A professora lembra vocês que nós temos o nosso livro, mas também temos como utilizar, como baixar através do aplicativo Saber, o livro no tablet, no computador de vocês, ou mesmo, no telefone. Então, relembrando, vai entrar no aplicativo Saber, aí vocês vão fazer a busca, Então, nós vamos digitar o nome da disciplina. Metodologia científica. Vamos fazer a busca. Encontramos o nosso livro KLS de Metodologia Científica. Trabalhamos já a unidade 1, agora nós vamos trabalhar a unidade 2. Então, temos aqui a seção 1. Que ela vai falar a respeito dos tipos de produção científica, o tema da aula, e nós vamos abordar sobre a questão da pesquisa na nossa unidade 1, certo? Então, com muita facilidade, vocês podem estar baixando o livro para estar efetuando a leitura, e realmente estudando todas essas nossas atividades aí. Então, nós vamos agora conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Essa situação geradora de aprendizagem, ela vai permear todo o nosso conteúdo. Então, nós temos aqui, Clara é nossa universitária, ela é uma aluna de curso superior e ela, gente, deve entregar uma resenha como finalização de uma disciplina. Por sua disciplina, o professor está solicitando no final que ela elabore uma resenha. E cabe a ela definir o tema que ela pretende estudar para assim possa conhecer melhor o assunto escolhido. Quando a gente fala na escolha do tema, claro que o tema escolhido vai ser um dos temas estudados, que compõe aí o elenco de conteúdos das disciplinas. A sugestão é dar prioridade ao tema, que te desperte a sua curiosidade e que também te motive a ler. E Clara, ela precisa saber que uma resenha implica em um parecer crítico. A resenha, gente, ela também é chamada de resumo crítico, tá? E como é que nós poderíamos operacionalizar e definir essa questão do que é crítico? O que é crítico? É você dar um parecer, é você fazer uma consideração. Agora, pensem aqui com a professora. Para você dar um parecer, você precisa conhecer muito bem o tema. Então, vejam que aqui, a Clara tem esse desafio. Ela vai escolher um tema, onde ela vai elaborar, essa resenha. Então, no decorrer, dessa nossa unidade, nós vamos estar falando a respeito dessa resenha e de todos os elementos que vão subsidiar para que ela tenha êxito em elaborar essa resenha. Então, agora nós vamos trabalhar com os conteúdos que vão subsidiar todas essas questões. Então, vamos ao conteúdo. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com pesquisa, tá? Então, o que é, a questão da pesquisa? Primeiramente, se eu vou trabalhar a definição de pesquisa relacionada ao senso comum, eu tenho o quê? Que pesquisar é buscar mais informações sobre algo, certo? E quando a pesquisa se torna científica? Eu vou defini-la, da seguinte forma: trata-se de um procedimento organizado, racional e sistemático, ou seja, aquele que vai seguir um sistema que é ordenado
que é constante, contínua e também persistente para construir conhecimentos. E a pesquisa, gente, científica, ela busca informações e dados que permitam, compreender um determinado objeto. Quando a gente fala aqui desse objeto, é no sentido que ele vai seguir um método, ele vai ter todo o rigor científico. Então, nós podemos, dizer que a pesquisa é uma atividade que visa, responder uma questão. Lembra que a professora destacou? Toda pesquisa começa com a formulação do problema. Então, ela visa responder uma questão de qualquer área do conhecimento. E a pesquisa é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico, ou seja, com todo o rigor. Então, observem, tá, que o método científico, tá, ele é de extrema importância e ele também, gente, é constituído por etapas pré-definidas. Então, ele é sistemático, ou seja, é aquele que segue ou observa um sistema. Então, nós temos aqui, as etapas do método científico. Então, primeiramente, nós temos a observação. Então, pensem, o indivíduo, ele está atento ao mundo que o rodeia, certo? Então, ele vai fazer uso da questão da observação. A próxima etapa é o problema. O problema, ele é uma pergunta, um questionamento. Toda pesquisa, ela começa com a formulação do problema. Vocês vão encontrar nos livros de metodologia que toda pesquisa começa com a formulação do problema. E muitos autores, eles são enfáticos em dizer que a formulação do problema consiste numa pergunta de forma interrogativa. É até redundante, né? A professora está dizendo a pergunta, de forma interrogativa. Mas os autores, eles enfatizam isso por quê? Para que a gente tenha a clareza que toda pesquisa vai partir de um questionamento. Por isso que no final, eu tenho um ponto de interrogação, porque eu parto de uma pergunta. Então, vamos voltar ao quadro para conhecer as demais etapas. Aí eu tenho a questão da pesquisa. A pesquisa, gente, vai ser a questão da teoria de base. Tá? E essa teoria de base, ela é constituída pelo levantamento de informações, o levantamento bibliográfico, que eu vou estar fazendo nos materiais escritos. Então, eu posso usar livros, artigo científico, ou seja, eles vão subsidiar, eles vão dar base, a essa questão da pesquisa. Será a minha teoria de base. Depois eu tenho as hipóteses. Hipóteses são suposições, é uma resposta provisória ao problema colocado, tá? Então, eu formulo o meu problema e levanto as minhas hipóteses. Então, as minhas hipóteses serão prováveis respostas ao problema formulado. Depois eu tenho o teste, a experimentação. Então, aqui eu vou estabelecer a manipulação e também a comparação dos resultados, Aqui eu vou ter o teste, a experimentação e vou analisar os resultados. Manipular, tá? É na seção de análise dos resultados que eu vou analisar e comparar os resultados. Então, vejam que aqui nós fechamos o conjunto de elementos do método científico, que, por sua vez, é a etapa em que você confirma as suas hipóteses. E eu coloquei aqui para vocês, hipótese refutada. Pesquisa falhou? Existe, gente, um mito bem significativo aqui dentro da nossa cultura, vamos dizer assim. As pessoas acreditam que quando as suas hipóteses são refutadas, a pesquisa falhou. Não é isso. Porque quando eu formulo o meu problema, eu sempre tenho prováveis respostas que vão responder a esse problema. Aí eu vou para a minha investigação, para a minha experimentação, analiso os resultados. O que acontece? Pode acontecer que muitas das hipóteses que eu levantei, elas vão ser refutadas, ou seja, vão aparecer outras respostas que eu não levantei essas hipóteses.
Então, quando as hipóteses são refutadas, não significa que a sua pesquisa não deu certo, que a sua pesquisa não foi feita de forma adequada. Quando as hipóteses são refutadas, simplesmente significa que o que você pensava responder àquele problema não se confirmou, tá? Mas você vai encontrar respostas que vão servir de guia para as suas estratégias de intervenção. Então, isso eu falo que é um mito, né? Porque normalmente as pessoas perguntam muito isso. E se as minhas hipóteses falharem, eu perdi a minha pesquisa? Não, muito pelo contrário. Você vai ver os resultados da sua pesquisa e, em cima dos resultados da sua pesquisa, você vai estabelecer as suas estratégias de intervenção, certo? Então, né, nós vimos aqui a questão do conteúdo de pesquisa. E agora, o outro conteúdo que nós vamos estar trabalhando é o processo da pesquisa como ferramentas da produção do conhecimento. Então, aqui nós vamos trabalhar com a questão da resenha e todo o suporte, né, no seu desenvolvimento. Então, vamos ao quadro, né, trabalhar com essa questão. Então, nós temos aqui, ó, a resenha é um trabalho de leitura, análise, síntese e produção textual. Trata-se de um resumo crítico de uma obra lida com base no conhecimento sobre o tema. Quando a gente fala, né, em elaborar um resumo crítico, fazer uma resenha, eu vou fazer uma consideração crítica, um parecer crítico. Mas uma questão muito importante é que para realizar essa questão, eu vou precisar conhecer, tá? Para eu poder elaborar essa questão. Então, lembre, para dar uma opinião crítica, ela terá que ser fundamentada. E para o desenvolvimento, né, eu vou trabalhar com a revisão bibliográfica sobre o tema e posso utilizar, né, tanto a pesquisa bibliográfica como a pesquisa documental, porque existem vários tipos de pesquisa e você pode estar utilizando essa questão. Que nem na pesquisa bibliográfica, eu vou fazer o quê nessa revisão bibliográfica? Eu vou fazer uma análise daquilo que já está publicado, que eu vou encontrar nos livros, nos artigos científicos, tá? Nos livros, nos artigos científicos, nos trabalhos, né? Pode ser TCC, pode ser dissertação, que eu desenvolvo no mestrado. Eu posso utilizar uma tese, tá? Que foi desenvolvida num doutorado. Eu vou estar trabalhando, então, fundamentada, né, naquilo que está publicado. E pode ser feita, né, e ter boa base para um aprofundamento e também a questão da manifestação da sua opinião. Então, por isso, essa questão de que você precisa conhecer para poder elaborar. E aí nós temos uma questão fundamental, né, que toda pesquisa ela deve utilizar da teoria. Eu sempre vou buscar subsídios teóricos para isso. E a compreensão sobre um assunto se dará, sobretudo, por meio da leitura. Gente, a leitura, ela é fundamental. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, eu costumo dizer, quantas vezes você tem o hábito de ler um artigo, por exemplo, que você tem que fazer um trabalho? A parte técnica nos orienta que você faça a leitura 3 vezes do material. Então, vamos dizer que você tem que ler um artigo, então o correto é que você leia 3 vezes. Você deve pensar assim, 3 vezes, da seguinte forma. A primeira leitura você deve fazer buscando no dicionário todas as palavras onde você não tem a clareza, né, de um sinônimo, porque você não compreenda o significado. Então, você vai buscando, né, para você poder ter essa compreensão. Então, você vai lendo, vai buscando o significado das palavras. Quando você chegar no final da sua leitura, você deve responder a seguinte questão. Do que trata esse texto? Por que é importante que você faça isso? Porque, às vezes, o autor, ele apresenta a ideia principal, né?
e depois ele apresenta as ideias secundárias. Se você teve dificuldade de compreender a forma com que ele está apresentando, você não vai ter dificuldade de entender a mensagem, o que ele quer transmitir, né? Então, você faz a primeira leitura. Depois, você vai fazer a segunda leitura. Você vai ver que ela já é mais rápida. Por quê? Porque você tem o significado das palavras e aquilo vai ficando muito clara a compreensão do texto, o que o autor quer transmitir. E depois você faz uma terceira, também de uma forma bem dinâmica, para, né, esclarecer alguns pontos, caso ficaram obscuros, você vai perceber que você vai ter o domínio. Então, é muito importante, quando você tem que elaborar uma resenha, que você use, né, essa técnica da leitura, porque como é que você vai dar um parecer se você não compreendeu, certo? Então, vamos voltar ao quadro para continuar vendo, né? Então, eu tendo explicado para vocês a importância e como deve ser lido um texto, porque aí você vai, né, buscar por estudos já realizados sobre o tema. Assim mesmo que você esteja lidando com questões específicas, sua análise irá requerer que você estude, leia, sistematize materiais já produzidos sobre o assunto, para obter maior domínio teórico sobre ele. Pois, afinal de contas, você deve elaborar um parecer crítico, ou seja, uma resenha. E isso é de fundamental importância. E eu tenho aqui o Carlos Gil, tá? Ele apresenta a classificação das pesquisas. Então, vejam que nós temos as pesquisas, né, classificadas quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Em termos de objetivos, nós temos 3 tipos, né? A exploratória, a descritiva e a explicativa. A pesquisa exploratória, gente, observem bem a questão do nome, né? Nós temos aqui, ela tem a característica de aprofundar mais o conhecimento, buscar dados sobre um determinado assunto. Mas ela também pode responder a uma questão através de bibliografias e materiais que já foram publicados, ou seja, ela tem a capacidade de explorar. Depois nós temos a descritiva, né, que o próprio nome sugere a sua característica, que é de descrever os fenômenos, mostrar suas características principais, descrevendo, dando minúcias de cada processo ou etapa que acontece no fenômeno e na população. E o último tipo aqui também nos dá uma dica, ó, explicativa. Então, a sua característica é identificar causas e efeitos. Causas e efeitos. Ela está muito relacionada à experimentação prática. E seu grande objetivo, gente, ó, é explicar as causas e os efeitos dos fenômenos. E observem aqui que o procedimento técnico são vários tipos de pesquisa que nós temos, que nem, por exemplo, ó, pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, experimentais, ex post facto, estudo de corte, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisação e pesquisas participantes. Então, vejam, né, o quanto nós temos a respeito de tipos de pesquisas que podem ser desenvolvidas, certo? Então, dessa forma, né, tendo trabalhado esse conteúdo, agora nós vamos trabalhar com o nosso momento, né, de analisar a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, lembrando que aqui nós vamos estar discutindo, né, sobre essa questão da resenha, que a nossa Clara, a nossa universitária, tem que elaborar. Ela está concluindo uma disciplina e o professor solicitou uma resenha. E para ela elaborar essa resenha é de extrema relevância que ela saiba, então, o que é pesquisa, que ela tenha consciência da importância de ler, porque para você dar um parecer, que é o que ela vai fazer na resenha, ela precisa conhecer sobre o tema. Então, vamos ao quadro
tá? Analisar, resolver, né, essa questão. Então, nós temos aqui, ó, que nós devemos saber, então, que a pesquisa, ela é um procedimento racional e que, de forma organizada, ela pretende, ó, responder a um determinado problema. Então, quando Clara, né, entender, tiver claro o que é uma pesquisa, ela poderá definir o seu problema de estudo, tá? Então, vejam, né, aqui, ó, mais um destaque. Quando a gente fala em pesquisar, ó, nós partimos do quê? De um questionamento. Então, nós temos aqui, ó, o que, como, porquê, para quê, onde, quando, quantos e quais. Então, veja, né, que entendendo o que é pesquisa, ela consegue o caminho, né, para essa questão. E, entendendo tudo isso, né, então, através desse entendimento, a Clara, ela terá que aprofundar o tema escolhido através de pesquisa em outras fontes, ou seja, ela vai buscar nos materiais publicados, nos livros, nos artigos científicos, muitos artigos, né, vai pesquisar em outras fontes de outros estudiosos sobre o seu tema. E no âmbito acadêmico, gente, a pesquisa, ela é a ferramenta que deve ser utilizado para agregar conhecimento. Ou seja, tem um autor muito importante que diz o seguinte, que toda pesquisa, ela começa e termina na biblioteca. Por quê? Observem, qualquer tema que nós desejamos estudar, o primeiro local que a gente recorre é o que é isso, o que existe sobre isso, o que os autores falam, né? É a primeira questão que a gente faz. Então, tem um autor que ele diz bem isso, que toda pesquisa, ela começa e termina na biblioteca. Nós precisamos desse suporte teórico, ou seja, a gente precisa buscar essa parte, né, teórica. E uma outra questão importante é que o senso comum, né, ou seja, o conhecimento vulgar, né, o conhecimento popular, ele não deve ser utilizado nas práticas acadêmicas. Nas práticas acadêmicas, nós usamos, ele é construído, constituído pela questão do conhecimento científico, certo? Vamos voltar ao quadro para resolver ainda mais um pouquinho essa questão da nossa universitária Clara, né? Então, Clara vai precisar, primeiramente, definir o tipo de pesquisa, né, com base no objeto de estudo, que é o assunto principal que ela vai escolher. Lembrando, né, que dentro dos tipos de pesquisa apresentado, Clara pode, né, utilizar a pesquisa bibliográfica, onde ela vai buscar os materiais publicados sobre o tema. E para isso ela precisará, ó, ter clareza em relação ao tema, né? Então, é aquele destaque que eu falo, quando você tem que escolher um tema, procure o tema que te desperte a curiosidade para ler, para investigar, porque ele vai te motivar. E isso dará, com base na busca criteriosa de bibliografias, tá? Para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto, permitindo a ela identificar, ó, quais são os problemas a serem abordados. Então, a importância que existe relacionada a essa questão, tá? Quanto que é importante você buscar conhecer os conteúdos de forma extremamente, né, profunda. E, normalmente, eu destaco que todo esse material que você vai fazer busca sobre o tema escolhido, você deve pesquisar os últimos 3 anos. Os livros clássicos da sua área, todos você pode utilizar independente do tempo, mas os artigos científicos, procure primeiramente os 3 últimos anos. Se você encontrar pouco material, você pode ampliar para 5 anos. Por que que a gente diz as pesquisas, últimas pesquisas? Porque você vai ter, né, toda a investigação, os últimos resultados sobre o seu tema. Então, essa construção do seu conhecimento, ela vai, né, se configurar de forma extremamente relevante. E agora, né, tendo resolvido a nossa situação, problema
1 e problema 2, ou seja, ligada a essa questão da resenha que a Clara, nossa universitária, tem que construir, chegou o nosso momento intitulado Provocando Novas Situações, aonde eu vou estar com 2 questões para discutir com vocês e levá-los à reflexão sobre questões extremamente importantes. Então, vamos ao quadro Conhecê-las. Então, eu coloquei aqui, olha, no desenvolvimento de uma pesquisa científica, deve-se adotar apenas o método científico? Pensem um pouquinho. O que vocês acham? Olha, para desenvolver uma pesquisa, obrigatoriamente você vai adotar um método científico. Isso, gente, é obrigatório para você desenvolver a sua pesquisa. Agora, de acordo com a área que você estiver trabalhando, a sua pesquisa, você vai se deparar com outros métodos que você terá que aplicar. Então, vejam que o método científico, ele é obrigatório e depois ele será de acordo com cada área do conhecimento. Pensem com a professora, por que esse método científico ele é importante? Por que esse método de pesquisa ele é fundamental? Porque ele vai te guiar, vai trabalhar de forma programada, sistemática e metódica, levando ao seu grande objetivo de conhecer todas essas questões. E vamos voltar para conhecer a segunda questão, onde eu tenho aqui, ó, todo trabalho deve seguir uma normalização para a sua elaboração. O que vocês acham? Sim. Toda a academia, ela segue as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e elas nos dão suporte para todo e qualquer tipo de trabalho que você venha desenvolver. Então, quando você faz um trabalho escrito, ela te dá suporte com relação às citações. Então, quando eu faço um trabalho, é muito importante que eu escreva no meu trabalho, mas é importante que eu busque autores que falam sobre o meu tema de estudo, porque essas citações, esses fragmentos que eu utilizo, eu devo respeitar a autoria e ideia do autor. Por quê? Porque senão se torna um plágio. Tá? Ou seja, eu estou fazendo uso das ideias de um autor, de um estudioso da área, só que se eu não o referencio, o que vai acontecer? Eu fico autora daquelas ideias. Então, é muito importante que eu venha desenvolver essa estratégia de estar utilizando a citação. Aí você faz um trabalho e tudo que você cita no seu trabalho, obrigatoriamente, ele tem que constar nas referências. Por quê? Porque eu estou lendo o seu trabalho, acho muito interessante as colocações dos autores, e aí o que eu devo fazer? Eu vou lá nas referências e sei qual o livro desse autor, ou se é um artigo científico, porque aí eu tenho como fazer essa referenciação. E aqui no caso da nossa universitária Clara, que tem que fazer uma resenha, ela vai ter uma estrutura de amparo dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para estar apresentando essa resenha. Então, tudo que eu faço, né, dentro dessa parte técnica, a resenha, o artigo, todas as apresentações, inclusive eu destaco, né, que quando você utiliza isso para a sua vida também profissional, faz a diferença. Eu costumo dizer o quanto que é prazeroso você estar fazendo a leitura, né, de um material, né, vamos supor, de um relatório. Você tem que apresentar um relatório para o seu gestor, você tem que apresentar uma resenha aqui na academia para um professor. Como é prazeroso você ler a produção, né, desse aluno, ou desse profissional, desse pesquisador relacionado ao assunto. É prazeroso você ler, né, de uma forma, com uma apresentação. Então, todas essas questões, vocês vão observar que as normas da ABNT sempre vai subsidiar. E é uma parte técnica que, inclusive, eu costumo destacar que não existe a necessidade de decorar. Todas as vezes que você precisa utilizar, você simplesmente vai consultar, tá?
porque existem formas, por exemplo, de você estar fazendo as suas referências. Referência de um livro é uma forma que tem um autor, quando tem 2 autores é de outra forma. Quando eu utilizo um capítulo do livro, eu devo fazer a referência somente desse capítulo, eu não vou fazer do livro como um todo, quando eu utilizei só uma parte. Então, se você começar a observar como ela atende a todas essas especificações, você fica amparado e é só uma questão de consultar. Como é que eu faço uma capa? Como é que eu faço uma folha de rosto, né? De um trabalho, de um projeto de pesquisa, de um TCC, dissertação, tese. Então, ela vai te subsidiando todos os elementos. Então, aqui na academia, todo trabalho acadêmico deve seguir essas normas em função desse contexto. Ela permite, inclusive, uma análise, né, muito mais adequada quando ela está dentro dos padrões, porque alguns elementos, né, quando a gente faz, por exemplo, um trabalho, nós temos lá quais são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e o pós-textuais. Então, de alguma forma, ela acaba determinando alguns aspectos aonde quem segue essas regras, né, no caso, na academia, é de extrema relevância. Então, a ABNT, né, é uma entidade privada que sempre está, né, muitos anos, né, de existência, ela vem subsidiando todas essas questões dentro da academia. Então, a professora pode afirmar, né? Estou comentando todas essas questões para vocês, para levá-los a refletir sobre a importância. Porque às vezes assim, é uma parte técnica, é uma parte que dá trabalho, é muito difícil. A professora quer levá-los a refletir da importância de tudo isso. E o mais, a questão principal, que não existe a necessidade de você decorar. Preciso fazer uma citação, eu vou lá e vou ter um modelo de citação para estar adequando no meu trabalho e assim, certo? De todas as formas. Então, eu vou afirmar para vocês que todo trabalho acadêmico deve seguir a normatização para a sua elaboração, certo? Então, reflitam sobre essa questão e comecem a observar que todas essas questões que nós estamos trabalhando dentro da metodologia científica, vocês vão aplicar em todas as disciplinas da formação de vocês e destaco mais. Vocês não param por aqui, vocês vão prosseguir o estudo e ela é uma disciplina obrigatória na especialização, no mestrado, no doutorado, porque ela vai dar todo o subsídio de investigação. Ela vai te dar base para pesquisar, de buscar resposta, né, para os problemas do seu interesse e da área escolhida, né, para atuar profissionalmente. Certo? E dessa forma, nós encerramos, né, por aqui a nossa aula.